o texto que o nosso grupo estudou, que se intitula Implicações para a Prática de Pesquisa Contemporânea em Ciências Humanas, analisadas à luz da ética, nos traz, assim como os outros textos, algumas reflexões sobre ciência, ética, o que é verdade científica e, claro, como o papel da filosofia não é dar respostas e sim deixar perguntas, hoje a gente vai deixar um pouco mais de dúvidas nas nossas cabeças sobre esse tema. Uma primeira dúvida que queremos deixar é: a ciência natural, ela é melhor, igual ou pior que a ciência humana? Isso pode ser questionado quando se pensa sobre o método de escolha do pesquisador e mais a fundo sobre onde, em qual método repousa a verdade. Ou seria a verdade científica? Mas o que difere a verdade da verdade científica? Uma primeira certeza que a gente tem aqui é que não há certeza de nada. Oi? Exatamente! Não há como o pesquisador ter certeza de nada. Quando ele acha que tem certeza de alguma coisa, a gente chama isso de mito da cientificidade. E fica mais feia ainda a situação, né? Quando se exclui um ou outro método. Por quê? Porque a gente tem aquela visão errada do cientista. Aquela figura daquele cientista que segura a luneta, que tem as lupas. Esse cientista não existe, gente. É uma visão errada do cientista. Hoje nós temos outras maneiras de fazer as descobertas. É ciência quando alguém pesquisa comportamentos de outra pessoa. É ciência também quando se estuda a reação das pessoas frente a situações diversas. E essa, por nenhum motivo, é uma ciência menor que a outra. Essa discussão chega a ser tão séria que cria no pesquisador uma dúvida sobre qual método ele vai utilizar, e isso cria um preconceito de que ele possa invalidar a verdade da pesquisa dele de acordo com o método que ele escolhe. A isso a gente chama de fetiche pela busca da verdade. Calma, não é esse tipo de fetiche que você está pensando. A definição que a gente usa aqui ela é um pouco mais marxista. O que é isso? É que essa busca pela verdade, ela se torna tanta que é quase que sobrenatural, quase que fosse uma busca mágica, idolatrada pela verdade científica. Uma total falta de ética na ciência. Tá, mas o que é ética? Ética, segundo Morin, na ciência, seria um processo de estabelecer ligações e religações cooperativas entre as ciências, os saberes, quebrando essa fragmentação do conhecimento. Ela viria como uma resposta, esse embate de qual ciência produz a verdade, pois as ciências trabalhariam com um único objetivo: resolver os problemas pensando no bem do todo. Ética também, em outros conceitos, quase que universalmente, concordam que está relacionado com o modo de agir, o comportamento das pessoas. E aí, isso nos traz uma ligação entre ética e liberdade. Da liberdade, então, temos 3 grandes dilemas elencados por Cortella. Quero, devo, posso? Eu estava em Ribeirão Preto há 2 anos. Na Feira do Livro de Ribeirão, que é uma feira magnífica. Eu estava com o Cláudio, com quem eu sou casado, na hora que terminou a minha atividade, nós estávamos com uma fome danada e uma sede, eram 11 da noite. Ao lado do teatro tem um chopp inacreditável. Eu já saí do palco salivando. Quando nós saímos, estava fechado. Fomos para o hotel fica num shopping, para quem conhece Ribeirão, tem alguns hotéis que ficam em shopping. Chegando lá, falando, bom, vamos comer aquilo que o hotel tem, né? Quando nós chegamos no shopping, havia um outro do mesmo lugar de shopping, aliás, no shopping, aberto. E a gente correu rapidamente, eu já estava antevendo a tulipa de chopp e um bolinho que eles têm de carne seca, que é incrível. E aí, quando nós entramos com toda aquela alegria, uma fila de espera de 1h30. Entramos na fila. Depois de uns 15 minutos que nós estávamos na fila, o gerente veio até mim e disse, professor, que honra ter o senhor aqui. A gente gosta muito do senhor ler seus livros, ver coisas no seu canal no YouTube, etc, etc. O senhor não precisa ficar na fila, não. Tem uma mesa aqui reservada, o senhor venha. Eu falei, não, obrigado. Foi duro. Ele falou, não, mas o senhor vem. Eu falei, não, obrigado, eu prefiro ficar aqui, agradeço a gentileza. E nós ficamos mais 1h15 na fila, andando. Cada vez que passava um garçom com aquele chopp todo, Cláudia olhava para mim, eu para ela, com aquele olhar. Mas quando, depois de 1h15, eu sentei
e tomei o primeiro chopp. Ele desceu com merecimento, com uma capacidade de manter a cabeça. Porque você diria assim, mas Cortella, não foi você que escolheu o lugar quando ele ofereceu. Não era uma coisa só para... Não foi você que pediu, mas era um privilégio. Tinha mais gente na fila. Será que eu quis aceitar a oferta dele? É óbvio que quis. Será que eu podia? Claro, ele estava chamando. Eu ia rapidamente e ainda ia olhar a fila e fazer assim. Queria. Podia. Devia. Não. Por que eu não devia? Mas você é uma pessoa conhecida, você está na dança dos famosos, às vezes, no júri. Sim, mas isso não faz com que eu, por conta do nome que tenho, do lugar que ocupo, do dinheiro que carrego, da escolaridade que possuo, que eu possa fazer o indevido. Mas como isso está relacionado com a verdade científica? Nós vamos tentar explicar isso de uma forma bem simples e rasa. Eu, então, ser humano, tenho a liberdade de escolha, o que a gente chama de livre-arbítrio. Só que às vezes essa escolha, ela não é totalmente consciente, porque ela pode ser influenciada por tudo que nos faz, por tudo que nos fez, por tudo que nós somos. Tenho uma tendência a escolher pelo que me deixa mais seguro, aquilo que me dê mais certeza do que eu estou fazendo. E aí entra um novo conceito relacionado à liberdade, o poder. Sim, e também porque as ciências naturais, ela tem esse poder de mostrar o que é e o que não é. E se as ciências naturais disser que esse céu é azul, é porque é, e pronto. Esse fato de poder dizer o que é e o que não é com mais exatidão, deu então às ciências naturais o que a gente chama de poder sobre as ciências humanas, pelo fato justamente de que nós vamos tender a escolher aquilo que é mais seguro pra gente. A discussão então é se só as ciências naturais garantem a verdade científica, não estaria a ciência contemporânea endeusando os métodos naturais e deixando de lado as ciências humanas, tirando então a oportunidade do debate, da reflexão, da interpretação ou até de novas compreensões? E sabe, isso afeta diretamente as comunidades científicas, quando se dá como produtora da verdade apenas por um método da ciência, tirando assim a liberdade de escolha de um pesquisador que, em razão dessa contaminação pela idolatria da verdade científica ou um inconsciente coletivo, acaba pendendo para um lado. Quando a gente se dá conta, então, que a gente é destituído, ou seja, não possui dons sobrenaturais, a gente cria o que a gente chama de necessidade ontológica. Onto o quê? Antologia, ontologia. São aí palavras de significados diferentes. Antologia significa coleção, coletânea, compilação, seleção de livros, de alguma coisa, né? Não precisa nem ser de livros, também pode ser de quadro, de qualquer outra coisa aí. Exemplo, foi editada uma antologia dos melhores escritores brasileiros, né? Agora, ontologia é um termo da filosofia, tá? Antologia, se vocês prestaram atenção, é da literatura. Ontologia é um termo mais da filosofia, quer dizer o estudo do ser, uma reflexão sobre o ser. A ciência ou teoria do ser, isso é ontologia, como está aqui. Olha o exemplo, filósofos publicam obras sobre a ontologia, o estudo do ser. Ah, tá. Entendi. Como eu dizia, desenvolvemos a necessidade ontológica, então, de encontrar a verdade pelas nossas capacidades humanas. Mas Cortella alerta. Apesar de estarmos vivendo no século XXI, estamos marcados por preconceitos do próprio século XXI. A literatura popular, as mídias, os livros didáticos, o Face, o Twitter, Instagram, o Zap Zap, continuam reforçando pelo menos 3 grandes preconceitos. A verdade como uma conquista inevitável da razão. Certamente isso é controverso, como outras produções da cultura, como arte, religião, política. E o passado visto como sinônimo de atraso, né? E a ciência como redenção da humanidade. Heidegger sugere uma reelaboração do ser. O ser que existiu lá na antiguidade precisa sim ser
transportado para o tempo de agora. Mas ele tem que ser ressignificado, ter as suas novas relações com o mundo, com esse novo mundo. Precisamos pensar as questões do ser como centrais nas relações de ciências humanas e naturais, que se complementam, sem privilégios. Um bom ponto de vista de analisar essa crise é ter um olhar hermenêutico. Herme o quê? Hermes mesmo, Hermes, Zeus. Vamos entender isso melhor. A hermenêutica é um ramo da filosofia que estuda a teoria da interpretação e ela pode se referir tanto à arte da interpretação como à prática da interpretação. A hermenêutica tradicional se refere aos textos escritos, portanto, todo o saber que possui como base textos, literatura, direito, teologia ou a própria filosofia, ela poderia ser estudada pela hermenêutica. Já a hermenêutica contemporânea, ela amplia o leque, ela não fica apenas nos textos escritos, mas tudo aquilo que pode ser entendido e interpretado. E isso inclui formas verbais e não verbais de comunicação. A hermenêutica é uma palavra grega que significa declarar, anunciar, interpretar, esclarecer ou mesmo traduzir. Significa, portanto, que algo ou alguma coisa é tornada compreensível ou levada a esclarecimento. O termo surgiu na mitologia grega a partir do deus Hermes, daí a hermenêutica, Mercúrio para os romanos. Hermes, ou Mercúrio, era o deus mensageiro dos deuses para os mortais. Era o deus que traduzia a linguagem dos deuses para os mortais. Hermes! Hermes! Rengue, papá! Rengue! Haringam, tudo eu. Olá, mortais, tudo bem? Então, papai mandou vir aqui para dizer para vocês fazer as adorações desse ano, né? Desse mês, porque senão vai cair uma grande praga sobre vocês. Até mais. Os gregos atribuíam a ele a origem da linguagem e da escrita, e ele era o patrono da comunicação e também do entendimento humano. Bem, nessa história toda, vem outros questionamentos. A ciência terá limite? Somos todos finitos. Nós vamos todos morrer. Se eu nasci e vou morrer, e eu não sei de onde eu vim e para onde vou, então quem sou eu? Em que ponto eu me situo na minha própria realidade? Qual é a dimensão do meu ser e da realidade que eu me situo agora? Para tudo! No meio dessa salada de porquês aí, Vilar nos traz uma reflexão sobre um ponto de questionamento essencial da ciência: a ética da responsabilidade. O negócio é se perguntar se a ciência que eu estou produzindo, ela caminha para a manutenção da vida humana. E como nós, enquanto grupos, acrescentamos nessa vida sustentável, nessa caminhada sustentável da humanidade. Um último ponto para reflexão sobre a ciência como verdade absoluta no mundo contemporâneo é sobre os efeitos da ciência que eu produzo. A ciência que eu, como pesquisador, produzo tem efeito positivo ou negativo sobre a humanidade e ainda sobre a comunidade pesquisada? Até que ponto a ciência pode ir com suas descobertas, sabe? Qual é o limite da ciência? E mais ainda, qual é o limite da divulgação desses resultados? Mais uma vez, nós vamos nos ver em frente à ética na ciência. O que levará em conta no momento de propagar a sua versão sobre o que é verdade? E só para a gente ter uma noção posterior de toda essa dimensão do impacto que a ciência pode produzir na comunidade e na humanidade, a gente vai deixar a indicação de um filme para vocês. Dr. Harper, why did it take you 6 months to address us? Where have you been? It seems to me that I invited you here to my home. We only received that invitation after the suicide toll had rapidly reached 1 million. Don't you think your discovery was just
too dangerous to share with the world. Isla! Isla! How can you keep a discovery so vital to our existence a secret? You proved the existence of an afterlife. I prefer to call it a new plane of existence. Do you feel responsible for all those people killing themselves? We opened the door for these people. Now we have to show them what's behind it. Outra discussão maravilhosa é: a verdade da ciência é absoluta? Incontestável? Ah, não, amore. O que a gente precisa é pensar com urgência numa maneira de ressignificar o conhecimento. De onde ele vem? Amada, há séculos não existe uma definição concreta do que é conhecimento e você quer saber de onde ele veio? Que conhecimento o quê, gente? Vocês estão por fora. A gente precisa definir verdade e verdade absoluta. Quê? Verdade! E não é que é. Gente, mas eu não entendi. Alguém me explica? Não precisa ser time Anitta nem time Ludmilla. Hã? Então, nós precisamos de uma visão igual àquela que propõe Morin, de complementariedade, sabe? De cooperação, vislumbrar essa mentalidade e que ela consiste em imprimir um salto significativo no diálogo entre as ciências humanas e as ciências naturais. Igual agora, por exemplo, na pandemia. Se as ciências estivessem caminhando em conjunto, por exemplo, as ciências naturais procurando mais a cura, a questão da vacina, e as ciências sociais trazendo a importância do isolamento, do distanciamento social, quem sabe a gente já teria passado pela pandemia ou pelo menos tido menos mortes.